Por que está escrito na palavra de Deus, na Bíblia, que muitos são chamados e poucos são escolhidos? Isso está escrito no livro de Mateus 22. Todos têm a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e se arrepender dos pecados. Porque Deus não está procurando pessoas que nunca erram, que são super certinhos, entendeu? Porque esses aí dizem que não precisam de Deus, que já estão certos. Então Deus está procurando as pessoas que querem mudar de vida, mas para mudar de vida tem que se arrepender dos pecados, tá? Mas a maioria, como diz a Bíblia aqui, tem rejeitado aquilo que ela escuta, que ela ouve, tá? Ela olha o pregador com maus olhos, ela bota defeito na pregação do pastor, tá? Ela diz que o pastor está falando da vida dos outros e não entende que toda palavra que é pregada na igreja tem que ter interpretação. E ela não consegue entender isso, porque o próprio mal, os demônios, cegam ela. Tá entendendo? Por isso que a maioria são chamados, mas não são escolhidos por Deus. Não é que Deus não quer, Deus quer, Ele quer salvar. Ele enviou o Filho dele para morrer naquela cruz para salvar a humanidade toda. Deus não faz exceção de pessoa. Mas nem todos querem obedecer, tá? A proposta de salvação, ela é muito difícil, porque a pessoa vai ter que obedecer, tá? Por essa razão, continua escrava do diabo. Então, quando a pessoa não quer aceitar a pregação, os ensinos dentro da igreja, automaticamente ela vai ser escrava do diabo e não vai adiantar ela pular de igreja em igreja. Muitos, enganados pelo diabo, acham que mudando de igreja vai resolver alguma coisa. E, no entanto, a única coisa que muda é você obedecer a palavra de Deus. Isso sim, isso muda. Foi assim que mudou a minha vida. Entendeu? Mas a maioria, ela quer que o pastor pregue palavras que lhe agradam. E se esquece que está no livro de Atos, capítulo 5, que Paulo fala, importa é agradar a Deus e não aos homens. Entendeu? Então é por isso que essas pessoas, enganadas pelo diabo, pulando de igreja, vão continuar escrava do diabo, porque igreja não muda a vida de ninguém. Igreja é parede. Aliás, a igreja somos nós. Entendeu? Então, cada vez ela fica mais escrava do diabo, tá? Achando que Deus vai botar debaixo do tapete o pecado dela naquela outra igreja, tá? E esses que são chamados, por outro lado, tem aquela diferença de pessoas, daqueles que ouvem a verdade e obedecem. Os que ouvem e obedecem são escolhidos. Os que não são simplesmente mesmo frequentador de uma igreja física, mas faz parte da igreja espiritual composta por todos os salvos. Então só muda de vida quem obedece e faz parte da igreja espiritual, tá? E às vezes a pessoa nem sabe por que ela sai de lá. Muitas pessoas às vezes dizem, mas por que saem essas pessoas da igreja? No Salmo 101 aqui, eu já vou te ensinar aqui, tá? O porquê que a pessoa sai. Porque tem que ter um motivo, porque se ela teve resultado excelente da vida dela e não deu valor, essa palavra é para ela. A Bíblia diz aqui no Salmo 101, do salmista Davi, que diz assim, um coração perverso vai se apartar de mim e não vou conhecer aquele
que calúnia, que defama o seu próximo, a escondida, eu vou destruir. E aquele que tem o olhar altivo, que é o orgulho, e o coração soberbo, não suportarei. Olha como é forte, pessoal. Tu imagina Deus dizendo que não vai suportar aquela pessoa. Porque ele disse, os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para se assentar comigo. E o que anda num caminho reto, só esse vai me servir. Que o resto eu vou tirar da igreja. Quer ver? Porque aquele que usa de engano não ficará dentro da minha casa, que é a igreja. E aquele que fala mentira não estará firme perante meus olhos. Porque eu vou destruir todos aqueles para desarraigar da cidade do Senhor. E todos que praticam a iniquidade, que é o pecado. Aqui, então, às vezes a pessoa pensa que é ela que está saindo. Não. É Deus que não está mais suportando essa pessoa porque ela vive enganando dentro da igreja. Tá? Aqueles que usam de engano jamais vão permanecer na sua casa, que é a igreja. E nem os mentirosos. Os mentirosos jamais vão se manter na sua presença. Tá? Nem os pecadores. Tá? Imagina Deus que não permite nenhuma sombra de fingimento, de hipocrisia. E quantos falsos tem dentro da igreja? Quantos que estão ali fingindo de crente e, no entanto, são um caluniador, sai dali falando do pastor pelas costas, botando defeito na pregação, não dá valor como chegou na igreja a primeira vez, tá? Esses não vão ficar, meu amigo. Eu sempre falo para minha esposa de problema de pessoas que são orgulhosos, são fingidas, são enganador. Eu sempre digo para ela, esses não vão ficar. Porque a palavra de Deus, ela se cumpre. De outro lado, tem algumas pessoas que se arrependem, vêm, pedem perdão. Esses ainda têm uma chance de ser salvos. Mas os demais, minha filha, não vai adiantar ir para outra igreja. Que o mesmo Deus que está aqui nessa igreja pode estar na outra. Não sei que igreja é que ele foi. Está entendendo? Mas o diabo engana tanta pessoa que a pessoa acha que depois dela sair daquela igreja ali, que ela foi ingrata, que ela foi um enganador, um caluniador, falando mal das costas do pastor, ela acha que ela vai ficar de boa. E ainda ela acha, bate no peito dizendo que ela está bem. Se a própria Bíblia diz lá no livro de Provérbios 14, há caminho para o homem que parece bom, mas lá na frente é caminho de morte. Cuidado, meu amigo, você que é enganador, que vai para a igreja só para ver os defeitos do pastor. Cuidado, isso é uma cilada do diabo. O diabo não tem pressa de pegar ninguém. Não bate no peito. Meia dúzia de meses que tu saiu da igreja sem pedir perdão, sem pedir a carta. Cuidado. Às vezes é uma cilada que o diabo está te botando. Então aqui no Salmo 101 está dizendo que não vai ficar. Não é você que está saindo, ô enganador. Tá? Não é você não. O que está saindo, quem está te tirando é o próprio Deus. Não vai adiantar tu correr para outra igreja, porque na igreja até o diabo vai. Eu começo a orar forte, os diabos começam a gritar já. Porque ele está na igreja. Tá? O diabo também vai na igreja. Espero que tenha te abrido teus olhos. Se você estiver enquadrado nesse pecado, se conserta.
Ainda há tempo. Amém, queridos? Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus.